As maiores conquistas do homem são de tirar o fôlego. Colocar um homem na Lua. Desvendar os segredos do átomo. Transplantar um órgão para salvar uma vida. Mas isso não é nada quando comparado a talvez a mais extraordinária criação, nosso próprio corpo humano que vive e respira. Nós vamos embarcar numa jornada que vai traçar as conquistas do nosso corpo do nascimento à morte. A ideia de que quando envelhecemos nós decaímos é completamente errada. Revelar os feitos extraordinários que ele realiza todos os dias. É uma máquina maravilhosa, sem paralelo. E mudar para sempre a forma de pensarmos sobre nós mesmos. O fantástico sobre o corpo é que ele está sempre se restituindo. Esta é a maravilhosa história de vida da estatística do corpo. Desde a nossa concepção, nosso corpo começa a acumular conquistas incríveis. Feitos corriqueiros dos quais nem tomamos conhecimento. Durante nosso crescimento, o nosso DNA define continuamente quem somos e o que nos tornaremos. É um modelo realmente extraordinário. O DNA é um código, é a famosa hélice dupla. E todas as moléculas do DNA contêm 3 bilhões de unidades de informação. Daí é realmente algo notável. E isso é apenas o começo. Quando analisamos uma pessoa comum ao longo de toda a sua vida, as estatísticas geradas revelam algumas verdades surpreendentes sobre o corpo humano. Mas, em vez de simplesmente contar o que são, nós vamos mostrar, usando imagens que nunca foram vistas, criadas para revelar algumas das nossas capacidades mais espetaculares. Então vamos começar com a pergunta fundamental. Nós somos feitos de quê? De acordo com um poema, rãs, caracóis e rabinhos pequeninos se você for um menino, e açúcar, tempero e outras coisas finas se você for uma menina. Na prática, a maior parte do nosso corpo é feita disto. Água. Ela está no nosso sangue, está em todas as células do nosso corpo e compõe cerca de 70% da nossa massa. Ela é tão importante e nós a usamos tanto que sem um suprimento constante de água doce, nós desfaleceríamos em uma questão de dias. Mas e o resto do nosso corpo? Quais são os ingredientes vitais? A verdade é que cada um de nós contém uma coleção extraordinária de substâncias químicas diferentes. Se você tentasse anotar todas as proteínas, gorduras, álcoois e ácidos que formam, digamos, o pequeno Odin, levaria meses. Mas há uma maneira mais fácil de pensar nos componentes do corpo dele. Comparando-os à torta de lama que ele está fazendo, os dois são feitos de elementos químicos, as unidades estruturais básicas da matéria. Praticamente todos os elementos que compõem Odin também podem ser encontrados na sua torta de lama. Na verdade, existe até uma ligação entre Odin, sua torta de lama, e o lápis que sua irmã Honor está usando para fazer sua lição. Um dos elementos mais comuns no solo e um dos maiores dos nossos componentes é o carbono. Ele também está presente no grafite do lápis da Honor. Mas que quantidade de carbono nós contemos? Na verdade, se você somasse todo o carbono em nosso corpo, ele pesaria 14 quilos. O bastante para encher 9.000 lápis, o que daria um estojo enorme. Esse carbono é usado como a base de praticamente todas as células do nosso corpo. É o que nos torna orgânicos. Mas a ligação entre nosso corpo e a torta de lama de Odin não para por aí. Outro ingrediente essencial o liga com pasta de dente, queijo, casca de ovo e o quadro negro da escola. Sem cálcio, nós seríamos massas desformes, pois é um elemento fundamental do nosso esqueleto. A falta de cálcio pode levar à osteoporose, ou ossos frágeis, que infelizmente é uma condição que atinge cerca de 10 milhões de norte-americanos.
Um esqueleto normal pesa por volta de 14 quilos, e cada um de nós contém cerca de 1 quilo de cálcio, o suficiente para fazer 266 bastões de giz. Ele é um elemento vital no nosso corpo, mas não é o único que dá ao nosso esqueleto a sua força. Os ossos são muito fortes, são leves como madeira e forte como o aço. Ele faz isso principalmente através do seu formato e através do material de que ele consiste, que é na maior parte cálcio e fósforo. O fósforo é tão importante à nossa armação quanto o cálcio e é um componente importante nas substâncias químicas que liberam energia em volta do nosso corpo. Já que ele é encontrado na cabeça do palito de fósforo, poderíamos dizer que o fósforo nos dá a centelha de vida. E você pode se surpreender em saber que cada um de nós contém cerca de 700 gramas dele. O bastante para fazer 2.200 cabeças de palito de fósforo. Então, como vamos com a nossa torta de lama? Pegue os elementos que mencionamos, carbono, cálcio, fósforo, e acrescente o hidrogênio e oxigênio da água junto com um pouco de nitrogênio do ar e veremos que a maioria dos elementos na torta de lama soma impressionantes 99% da massa do nosso corpo. Então, que mistura estranha de elementos pode estar no último 1%? Eu diria algum tipo de metal. Talvez titânio, né? Ouro. Tomara que não tenha chumbo nem mercúrio. Tungstênio. Que isso? Foi exatamente o que eu pensei. Tungstênio, é. Urânio? É, provavelmente ou cobre ou coisa parecida. Deu pra ver que você acertou. É isso mesmo? É verdade? É isso. Você é mesmo demais, hein, Hannah? Ai, que máximo! Na verdade, todos os elementos que foram mencionados estão presentes no nosso corpo. E é incrível, mas todos nós contemos uma quantidade minúscula de urânio. Embora não seja do tipo encontrado em uma bomba nuclear. Todos esses elementos, alguns presentes em quantidades mínimas, são essenciais para a maneira como o nosso corpo funciona. Isto, por exemplo, é zinco. Encontramos zinco nessas pilhas alcalinas. E é uma das substâncias químicas encontradas no cérebro em crescimento do Louis. É um dos metais que permitem que seu cérebro gere sinais elétricos que são essenciais ao funcionamento do cérebro. Há apenas 8 centésimos de 30 mililitros no nosso corpo, menos do que nessas pastilhas, mas ainda assim é um ingrediente fundamental. Distribuídos no nosso cérebro e em mais de 3.000 das proteínas do nosso corpo, a quantidade é crucial. Em excesso, envenenaria o nosso sistema. Mas a falta de zinco levaria à diarreia, a possível anorexia, a cegueira progressiva e perda de cabelo. E a mesma coisa é verdade sobre muitos dos elementos raros no nosso corpo. Sabemos hoje que algumas dessas deficiências de elementos residuais, manganês, selênio e zinco, podem causar formas específicas de doenças e disfunção de órgãos. Está claro que nosso corpo contém um coquetel impressionante de diversos elementos, cada um desempenhando um papel vital. Mas o que aconteceria se simplesmente amontoássemos todos esses elementos? Bom, dado que o fósforo e o hidrogênio são extremamente inflamáveis em estado natural, o resultado seria este. Bom, é óbvio que nós não somos apenas os elementos que contemos. O modo único em que eles são combinados é que nos torna quem somos e nos permite fazer o que fazemos. E falando nisso, há uma atividade que gastamos quase 1/3 da vida fazendo. A grande pergunta é: por que isso é tão importante? Se acompanharmos uma família normal como os Williams em um dia típico, uma coisa fica completamente clara. O simples número de atividades que desempenhamos é fenomenal. Mas há uma ação que domina a nossa vida como nenhuma outra.
Dormir. Em média, cada um de nós dorme 7 horas e 3/4 por noite. E mesmo que em várias noites isso não pareça ser suficiente, dá resultado. Na verdade, durante a vida, cada um de nós passará impressionantes 26 anos e meio dormindo. É uma parte enorme da nossa vida. Mas por quê? Bom, pergunte a qualquer pessoa que acabou de ter um filho, que ela responderá que é para descansar, tentar economizar energia para outro dia. Mas quanta energia poupamos dormindo? Precisamos aproximadamente de 1.600 calorias para nos dar energia enquanto estamos acordados. Então a sabedoria popular diria que poupamos metade disso quando dormimos? Não. Bom, e quanto ao equivalente a uma refeição leve? Não. Na verdade, a soma total do que poupamos dormindo é isto: 115 calorias ou uma fatia de torrada com manteiga. Então, se não poupamos muita energia, para que serve o sono? Bom, enquanto dormimos, o nosso corpo está trabalhando com afinco, desempenhando uma grande quantidade de tarefas sem nenhuma instrução consciente da nossa parte. E não teríamos a menor ideia da existência dessas atividades noturnas se não fosse por uma lembrança fugaz. Os sonhos que eu me lembro são os que eu estou sendo perseguido ou alguma coisa dramática acontece. Eu estava numa máquina do tempo e viajei ao Vietnã em 2 segundos. Um homem feito de lixo, um sonho assustador. Um cara fantasmagórico que estava andando por todos os andares, tipo, olhando para todos os quartos. Provavelmente o sonho da queda quando eu era pequeno, simplesmente caindo sem parar. Na noite passada, sonhei que meu pai comprou uma casa grande na África Central e nos mudamos para lá. É mesmo? Era uma casa legal. E era realmente grande. Legal. Os sonhos acontecem na hora em que o nosso cérebro adormecido está mais ativo. Nós passamos por vários ciclos do sono todas as noites. Isso significa que passamos cerca de 55.089 horas, ou 6 anos da nossa vida sonhando. E se cada sonho fosse gravado em um DVD, então teríamos cerca de 140 mil DVDs de sonho durante a vida. O suficiente para encher 70 vezes esta loja. Ninguém sabe realmente por que sonhamos, mas alguns cientistas acreditam que é quando arrumamos nossas lembranças. A vida é tão atarefada que talvez não seja uma grande surpresa que tenhamos dificuldade para lembrar de tudo o que fazemos. Por exemplo, o que você estava fazendo há um mês, numa terça-feira. Há um mês de terça-feira? Terça passada? Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei, não. Que dia é hoje? Terça? Quarta? Peraí, que dia foi terça? Terça passada? Não, eu não consigo lembrar, mas eu estou com a minha agenda aqui e posso te dizer. Mas sem ela eu não lembraria. Mas conseguimos lembrar detalhes de décadas atrás como se fossem ontem. Minha primeira lembrança é da minha mãe e do meu pai discutindo. Eu tinha uns 3 ou 4 anos. Foi uma discussão feia. Eu tinha uns 2 anos. Minha mãe estava indo para o trabalho e me lembro de estar apavorada dela ir embora. Alguém olhando o meu carrinho de bebê e dizendo... Mas que bebê lindo! Me lembro de comer formiga na pré-escola. Eu me lembro estar deitado no berço vendo as barras coloridas. Naquela época eram barras do tamanho do meu dedo mindinho. Eram barras muito pequenas e as cores eram verde claro, rosa, amarelo, azul e branco. Eu me lembro bem. Então, como o nosso corpo consegue fazer esse truque de memória incrível? Alguns cientistas acham que é quando sonhamos que arrumamos as lembranças no nosso cérebro, considerando o que deve ser retido, descobrindo como elas devem ser acessadas quando precisamos e jogando fora o resto. Na prática, fazemos uma limpeza geral no banco de dados da memória todas as noites. O cérebro tem a capacidade de guardar milhares e milhares e milhares de informações, mas ele prefere não guardar.
E na maioria dos dias jogamos fora mais de 99% das informações a que somos expostos porque realmente não valem a pena lembrar. A capacidade do nosso cérebro de administrar informações é absolutamente impressionante. Tente fazer uma lista de tudo que precisamos lembrar todos os dias. Rostos, nomes, números de telefone, senhas, datas, direções, ortografia, matemática. Como as coisas funcionam, como ler, como amar. A lista não tem fim. E mesmo assim, nós retemos e usamos as informações corretas sem nem pensar no assunto. É impressionante que possamos reter o que queremos e nosso cérebro é muito eficiente em deixar de fora a informação que não é importante. Mas essa capacidade de guardar lembranças não nos ajuda apenas na nossa rotina do dia a dia. Ela também nos dá a nossa identidade. Permite que lembremos quem somos. Não somos fisicamente os mesmos quando temos 50 anos de quando tínhamos 5 anos de idade. E, mesmo assim, a memória nos dá continuidade. Ela realmente cria a ligação que torna quem tem 5 anos, 10 anos, 15 anos e 50 anos a mesma pessoa em uma cronologia. Eu acho que isso é porque temos a memória. É podermos fazer uma pessoa constante através do tempo e espaço, o que acho uma coisa realmente extraordinária a respeito da memória humana. Pode ser difícil nos acordar durante o sono profundo. Na verdade, podemos entrar em uma forma branda de suspensão criogênica durante essa fase do sono. A temperatura do nosso corpo cai alguns graus e o sangue é redirecionado da cabeça ao corpo. E isso tudo é feito por uma boa razão. É nessa hora que o nosso corpo trabalha bastante para se regenerar. Se você está se sentindo febril e sonolento, como a jovem Maia, isso revela que o corpo está combatendo uma infecção. E a linha de frente é assim. Estes são glóbulos brancos. Como qualquer soldado, existem vários tipos, mas eles se dividem em 2 categorias básicas. Imagine que este carro é uma infecção. O primeiro tipo incapacita organismos invasores, marcando-os para ser destruídos. O segundo tipo de glóbulos brancos ataca diretamente o organismo, destruindo a infecção. O nosso corpo produz todos os dias bilhões de glóbulos brancos, uma taxa que pode praticamente triplicar quando combatemos uma infecção. Isso significa que a qualquer hora, o nosso sangue pode acionar cerca de 39 bilhões 875 milhões de glóbulos brancos. É quase 6 vezes o número de pessoas na Terra. E sem esse exército em prontidão permanente, provavelmente não sobreviveríamos tempo bastante de completar nosso primeiro aniversário. Mas essa é apenas uma das propriedades curativas impressionantes que nosso sangue pode desencadear. Se olharmos o mundo através de olhos paranoicos, as oportunidades de acidentes parecerão infinitas. Há todos os arranhões que sofremos brincando quando crianças. Cortes, acidentes em casa, incidentes com vidro quebrado. Felizmente, a maioria de nós fica novo em folha em poucos dias. Tudo isso graças ao nosso corpo autorregenerador. O nosso sangue é cheio de células pegajosas chamadas plaquetas que são feitas para formar coágulos. Então, quando começamos a sangrar, elas se juntam para tampar o buraco. E nosso corpo contém um número verdadeiramente monumental delas. Só esta colher de chá contém mais de 1,3 bilhão de plaquetas. Isso é uma para cada pessoa na China. E coagular não é o único truque mágico que todas as plaquetas fazem.
Elas também produzem o que seria um equivalente a um curativo do corpo. Fibras de fibrina. Elas são 1000 vezes mais finas do que um fio de cabelo humano. Estas fibras conseguem se alongar até 6 vezes o seu comprimento para fechar uma ferida, e nós produzimos milhões delas. Um coágulo do tamanho de uma colher de chá contém cerca de 13 milhões de fibras de fibrinas, mais do que a população da Grécia. E se nós as alinhássemos e as esticássemos, elas chegariam a 77 metros, quase o comprimento de um campo de futebol. Mas a importância do nosso sangue no processo curativo não para por aí. Ele até desempenha um papel na cura de ferimentos mais graves, como um osso quebrado. Aproximadamente 50% de nós sofrerá cirurgia ortopédica em algum estágio da vida, então é muito comum nós quebrarmos algo em algum momento. A medicina moderna faz uma diferença enorme na nossa capacidade de nos recuperarmos de fraturas. Mas, basicamente, sem o nosso impressionante corpo autorregenerador, o melhor tratamento do mundo não teria muita utilidade. Veja esta mulher, por exemplo. Amanda Dean. Há 2 anos, ela esmagou o joelho em um grave acidente de carro. Apesar de receber o melhor tratamento médico que existe para reparar o estrago, esta atleta amadora encarava a perspectiva de nunca mais poder correr. A reconstrução na cirurgia foi boa, mas isso não garante que a junta vai recuperar o movimento normal e que a junta do joelho vai recuperar sua força normal. E então, muito depende do quanto o corpo do paciente vai poder fazer uso da reconstrução que foi feita. Mas apenas 6 meses depois, ela já pôde correr, graças ao poder de recuperação incrível do seu sangue e osso. Uma coisa muito importante sobre o osso é que ele está totalmente vivo e cheio de veias e nervos, como qualquer outro tecido. E ele não fica parado como um pé de mesa sem fazer nada além de nos sustentar. Ele está sempre em movimento, cuidando de si e se reconstruindo. Estimuladas pelo seu sangue, as células que produzem ossos no joelho da Amanda reconstruíram toda a área ao redor da junta. Graças a isso, ela teve uma recuperação formidável. Fiquei realmente muito surpreso com a velocidade que ela recuperou o movimento e a força do joelho. Acho que deve haver alguma coisa individual na sua constituição física que a ajudou a alcançar esse nível de recuperação. E não é só depois de um acidente que o nosso corpo faz isso. O próprio ato de andar, de alongar, se movimentar e levantar estimula o nosso corpo a produzir células novas. E não só em nossos ossos. Dormindo ou acordados, estamos constantemente produzindo pele nova, células de órgãos novas e sangue novo. Mas se tudo dentro de nós está sendo renovado regularmente, será que nosso corpo poderia ser bem mais jovem? Podemos pensar em nosso corpo como sendo uma fábrica enorme, produzindo constantemente componentes novos, células novas para repor as que quebraram ou se desgastaram. Nossas unhas, por exemplo. As unhas crescem 290 centímetros durante nossa vida. O suficiente para fazer isso 127.755 vezes. E o nosso cabelo? Cada um de nós vai precisar cortar o cabelo cerca de 650 vezes durante a vida apenas para controlá-lo. E se pegássemos todo esse cabelo cortado, haveria 10 metros dele, o suficiente para fazer 36 perucas como estas. O processo de regeneração corporal acontece por toda a nossa anatomia. Mas se nos construímos continuamente, substituindo células velhas por novas, devemos perguntar qual é a idade do nosso corpo. Fisicamente eu estou com 37, mas sinto como se tivesse 20. Psicologicamente eu tenho uns 8,5.
Mas isso é outra história. Talvez em 2/3 do tempo eu me sinta com 26 ou 27. Eu diria que hoje eu tô me sentindo com 40, cansada. Uns 16. Tipo, tenho 27, mas é claro que pareço ter uns 18. É uma pergunta traiçoeira. A verdade é que partes diferentes do corpo se restituem em velocidades diferentes. E isso significa que nenhuma delas tem a mesma idade. É fantástico o fato de o corpo estar sempre se substituindo. Mas claro que ele não faz isso com a mesma velocidade pelo corpo todo. No sistema nervoso central, por exemplo, no cérebro e na medula espinhal, ali é devagar. Há uma variação enorme pelo corpo, mas em geral, é claro, estamos sendo sempre substituídos. Voltando à nossa fábrica, Al e seus colegas estão ocupados fazendo bebidas engarrafadas. E isso exige que eles permaneçam meticulosamente limpos, o que significa muito desgaste na pele deles. Então, ainda bem que produzimos a cada 3 semanas células de pele o bastante para fazer um traje novo para o corpo. Em um ano, dá 16 peles completas. Ou 1.352 durante a sua vida toda. E a bebida em todas essas garrafas? Todos os dias, o nosso estômago fica cheio de ácidos poderosos feitos para partir a grande variedade de bebida e comida que consumimos. Ao ser confrontado por substâncias químicas tão agressivas, o nosso corpo reage produzindo matéria-prima suficiente para fazer um revestimento estomacal novo aproximadamente de 5 em 5 dias. Isso significa que produziremos 73 revestimentos estomacais novos em um ano, o bastante para colocar pele em 400 linguiças. Mas é óbvio que não é apenas o nosso estômago que apanha de tanta comida e bebida. O nosso fígado também é um componente essencial. Ele é responsável por processar os nutrientes e desintoxicar o nosso sangue. Ele também produz células novas, mas sendo um órgão tão complexo e grande, leva semanas, em vez de dias, para se restituir inteiramente. Mesmo assim, nós produzimos células novas o bastante para fazer um fígado novo a cada 57 semanas, ou 70 durante a nossa vida, um para cada saco de chá desintoxicante que há aqui. E o nosso esqueleto? A armação que nos permite pular, correr e brincar. Ele pesa cerca de 14 quilos e é responsável por 20% da nossa massa total. Então, substituir todas as nossas células ósseas leva muito tempo, em média, 1 década. Mas isso quer dizer que o nosso esqueleto não tem mais de 10 anos de idade a qualquer hora. E durante a nossa vida, nós teremos produzido osso suficiente para 12 esqueletos e meio. Isso daria uma festa e tanto no Dia das Bruxas. Contudo, o trabalho de substituição mais impressionante que nosso corpo faz é no nosso sangue. Ele é tão importante para o funcionamento de tantos sistemas corporais que produzir um suprimento regular e novo é vital para o nosso bem-estar. Em média, cada um de nós vai substituir todo o conteúdo da nossa corrente sanguínea, todos os 4,5 litros, uma vez a cada 4 meses. E durante a vida, você vai produzir sangue novo o bastante para encher 2.060 bolsas de sangue para doação. Sem essa capacidade espantosa de substituir o sangue, nossos sistemas corporais iam falhar em questão de semanas. Então, levando tudo isso em consideração, há uma idade média para as partes do nosso corpo? A melhor pesquisa baseada em amostras de tripa e músculo sugere que o corpo de todos os adultos tem 15 anos e meio a qualquer hora, deixando-nos bem mais jovens do que imaginávamos. Mas se a maior parte do nosso corpo está sempre se substituindo, então perguntamos, por que envelhecemos? Nós envelhecemos pela mesma razão que um carro enguiça. Ele tem freios, o sistema elétrico e tudo mais. Com o uso, esses sistemas desenvolvem falhas e danos pequenos e o seu carro acaba enguiçando. Então, por exemplo, a pele. Nós pensamos na pele ficando mais fina e mais seca quando envelhecemos.
A razão disso é que as células da pele são constantemente empregadas para dividir, para consertar o tecido. Elas não têm uma capacidade infinita de fazer isso e depois de um tempo elas não conseguem mais se dividir. O impressionante sobre o nosso corpo não é o fato de envelhecermos, e sim envelhecermos tão devagar. Imagine isso como um processo de fazer fotocópias. As primeiras vezes que se faz a fotocópia de alguma coisa, praticamente não dá para distinguir a cópia do original. Mas depois de um tempo, as imperfeições começam a aparecer. Se continuar fazendo isso 1.300 vezes, o equivalente ao número de substituições da nossa pele durante uma vida, as últimas fotocópias não se parecerão nada com o original. Contudo, se comparar isso com o nosso processo de copiar, uma coisa fica clara. O nosso corpo faz um trabalho e tanto, reproduzindo uma cópia quase perfeita durante anos e anos. Contudo, há partes do corpo que não são constantemente substituídas. E por um bom motivo. Porque são as partes mais importantes. Enquanto grande parte do nosso corpo está se regenerando, há outras partes que se substituem tão devagar que muitas das células que constituem essas partes são aquelas com as quais crescemos. O melhor exemplo é o órgão mais complexo do corpo. Nosso cérebro. O nosso cérebro é impressionante. Ele controla tudo o que fazemos, permite que entendamos o que vemos, o que ouvimos, podemos comunicar com as pessoas. Ele coordena a nossa atividade motora e, ao mesmo tempo, ele é o executor de todas as nossas funções internas. Nossa respiração, e ainda está ativo quando dormimos. Então, ele é uma máquina maravilhosa, sem paralelo. Essa capacidade fenomenal de lidar simultaneamente com uma grande quantidade de tarefas é possível graças aos nossos neurônios, células muito especializadas que são capazes de produzir sinais elétricos, processando informações e instruções. Ao todo, temos 100 bilhões. Proporcionalmente, o nosso cérebro é o maior do planeta. Ele pesa cerca de 1,4 kg. Em comparação, o cérebro da baleia cachalote pesa 9 quilos. Não é uma grande surpresa, dado o tamanho relativo da baleia cachalote, que pesa colossais 55 mil quilos ou 55 toneladas, cerca de 639 vezes o peso de uma pessoa normal. Se a baleia pesasse o mesmo que nós, seu cérebro seria minúsculo, pesando apenas 14 gramas. De modo inverso, se pesássemos o mesmo que a cachalote, o nosso cérebro pesaria 869 quilos. Um pouco menos de 1 tonelada. Mas, surpreendentemente, o tamanho do seu cérebro, ou melhor, o número de neurônios, não é o que determina a inteligência. Albert Einstein é conhecido como tendo sido um cara bastante inteligente. Mas quando examinaram seu cérebro, depois da sua morte, descobriram que ele era um pouco menor do que a média. O que o tornava inteligente não era o tamanho do cérebro, mas o número de conexões que ele tinha. As conexões do seu cérebro se chamam sinapses. E quanto mais você usar o cérebro, mais ele se desenvolve. Quando recebemos informações novas, novas sinapses são formadas. Sinapses são pontos de contato entre as células do cérebro. E quanto mais sinapses uma pessoa tem, mais rico é o seu cérebro. Em média, cada um de nós vai desenvolver cerca de 100 trilhões de sinapses no nosso auge. Mas manter esse órgão complexo em excelentes condições de funcionamento não é fácil. Mesmo pesando apenas 2% do nosso corpo, o cérebro exige impressionantes 1/5 de todo o oxigênio que respiramos. Na verdade, aos 70 anos, ele terá consumido ar o bastante para encher este balão de cérebro gigante 11 vezes.
Nosso cérebro também necessita de proteção. E todos nós podemos nos lembrar de ocasiões em que batemos a cabeça e chegamos até a ficar atordoados. Um crânio grosso ajuda, mas sem outro pequeno truque do corpo, a dor teria sido muito pior. O capacete deste piloto de corrida poderia salvar a vida dele em caso de um acidente em alta velocidade. Mas enquanto ele corre em volta do circuito, sua cabeça é jogada de um lado a outro, suportando uma força de mais de 2 Gs. O que ele precisa aqui é de algum amortecedor. Ele vem na forma de um líquido, o fluido espinhal cerebral que envolve o nosso cérebro, nutrindo-o e limpando-o, e amortecendo-o de movimentos violentos. Nosso corpo precisa de um suprimento regular de fluido espinhal novo. Aliás, a cada dia ele produz pouco menos de 500 mililitros, que mantém e nutre o nosso cérebro e toda a medula espinhal. Esse suprimento é crucial. Sem ele, nosso cérebro não funcionaria. E durante uma vida, sua produção é esta: 12.647 litros, o que daria para encher 290 barris de cerveja. Mas quando se trata de analisar o que nosso corpo alcança durante uma vida, isso é apenas um exemplo. Do momento em que somos concebidos ao momento em que morremos, nosso corpo executa facilmente uma série de realizações que faz tudo o que é artificial parecer insignificante. E é só quando avançamos rapidamente pela vida que essas realizações ficam claras. Todos nós começamos a vida assim, como uma única célula. Mas quantas outras células aquela célula inicial vai preceder? Bem, todos os adultos têm cerca de 100 trilhões de células. E ao produzir constantemente células novas para substituir as que usamos ou gastamos, nós faremos cerca de 12 quadrilhões de células durante a vida. Um dos primeiros órgãos que essas células fazem é o coração. Ele começa a bater apenas 4 semanas depois de sermos concebidos e vai bater 2,8 bilhões de vezes mais antes de morrermos. Mas que quantidade de sangue todas essas batidas vão bombear? Bom, quando chegarmos à idade adulta, nosso coração vai bombear 2.113 galões por dia. O bastante para pintar este navio todo 2 vezes. E durante toda a nossa vida, ele vai bombear mais de 50 milhões de galões. O bastante para cobrir um campo de futebol a uma profundidade de 18 metros. O primeiro marco da nossa vida é nascer. De repente, o nosso mundo muda para sempre. Em segundos, vem nossa respiração inicial. A primeira de 490 milhões que daremos durante a vida. Mas quanto ar vamos respirar durante esse tempo? Como adultos, nós iremos respirar a cada dia ar bastante, 10 metros cúbicos, para encher todos esses balões. Durante uma vida, isso chega a mais de 255 mil metros cúbicos. Quase o bastante para encher 2 vezes todo o prédio do Capitólio. No início, vamos beber só leite, mas logo começaremos a comer sólidos. Que quantidade de comida vamos comer durante toda a vida? Bom, quando estivermos nos formando no ensino médio, estaremos comendo todo o conteúdo desta mesa, impressionantes 500 quilos de comida todos os anos. Durante uma vida, isso dá surpreendentes 42 mil quilos, ou 42 toneladas de comida. É cerca do mesmo peso de uma baleia megaptera adulta, e essa comilança toda vai durar 5 anos inteiros.
Também passaremos muito tempo bebendo, o que significa que consumiremos muito disto. Precisamos de água para manter nossas células, nosso sangue e praticamente todos os outros fluidos do corpo humano. Mas quanto nós beberemos? Na verdade, quando atingirmos a idade de expectativa média de vida no mundo desenvolvido, 78 anos, nós teremos bebido 34.072 litros de água. O bastante para encher 162 barris como estes. A maioria dessa bebida e comida é usada para fazer nosso corpo funcionar, mas ainda teremos cerca de 5% disso em sobras e passaremos 28 semanas da nossa vida no banheiro nos livrando disso. Muita da energia que obtemos na comida será usada para nos impulsionar de um lugar a outro. Mas que distância andaremos? Se somarmos tudo, cada um de nós terá coberto cerca de 104.000 quilômetros durante a vida. Todo esse exercício significa muita perspiração. Aliás, baldes e baldes. Se juntássemos a produção de suor de toda uma vida, iria dar isso. 14.000 litros de suor. O bastante para encher 548 baldes destes. Quando tivermos desistido de contar nossas rugas, teremos passado quase 17 semanas da nossa vida rindo. E, felizes ou tristes, teremos derramado lágrimas suficientes para encher 4.533 destes frascos de colírio, o equivalente a 68 litros. Cada um de nós é dono de uma criação realmente extraordinária. O nosso corpo. Ele se repara, se autorregenera e nos dá uma expectativa de vida bem maior do que qualquer outro mamífero no mundo. Então, aplausos para o nosso magnífico, impressionante e maravilhoso corpo humano.